Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus Cristo visite sua vida nesta noite. Que o Espírito Santo acalme seus pensamentos. Que o amor do Pai envolva seu coração com ternura e misericórdia. Talvez você tenha chegado até esta oração cansado, não apenas cansado fisicamente, mas cansado por dentro, cansado na alma, cansado emocionalmente. Talvez ninguém perceba, talvez as pessoas ao seu redor acreditem que está tudo bem. Talvez você tenha passado o dia sorrindo, trabalhando, conversando, cumprindo responsabilidades, mas por dentro existe um peso, uma tristeza, uma preocupação, uma ferida que continua machucando. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que passou o dia inteiro sendo forte para os outros, mas agora, quando a noite chegou, sente o quanto está cansado. Talvez exista alguém que está enfrentando uma batalha emocional silenciosa, uma dor que não consegue explicar, uma preocupação constante, uma decepção que ainda não cicatrizou. Talvez exista alguém que sente que está carregando mais do que consegue suportar. E nesta noite, Deus quer falar algo muito importante ao seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa fingir que está bem o tempo inteiro. Você não precisa esconder suas lágrimas de Deus, porque o Senhor conhece exatamente aquilo que você sente. Conhece suas preocupações, conhece suas feridas, conhece seus medos, conhece suas batalhas e continua amando você profundamente. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Senhor, cuida do meu coração. Escreva com sinceridade. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que deseja permitir que Deus toque suas feridas mais profundas. A palavra do Senhor para esta noite está no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! Observe que o salmista não diz que todos os problemas desapareceram. Não diz que todas as dificuldades terminaram. Ele diz que consegue dormir em paz porque Deus está cuidando dele. E talvez seja exatamente essa paz que o Senhor deseja derramar sobre você nesta noite. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que nasce da presença de Deus. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do profeta Elias. Depois de grandes batalhas, Elias ficou exausto, cansado, desanimado, sem forças. Em determinado momento, ele simplesmente não conseguia continuar. E sabe o que Deus fez? Não começou repreendendo Elias. Não começou exigindo mais força. Primeiro Deus cuidou dele, deu descanso, deu alimento, deu tempo para recuperar as forças. Que imagem bonita do coração de Deus! Porque muitas vezes pensamos que Deus espera a perfeição, mas frequentemente Deus deseja apenas que permitamos seu cuidado. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Deus sabe que você está cansado. Deus sabe que você enfrentou batalhas hoje. Deus sabe que algumas feridas ainda doem. E Ele não está olhando para você com condenação. Está olhando com compaixão, com misericórdia, com amor. Talvez hoje você tenha chorado em silêncio, talvez tenha guardado sentimentos que ninguém conhece, talvez tenha sentido medo, talvez tenha sentido solidão, mas Deus viu tudo, nada passou despercebido, nenhuma lágrima, nenhuma preocupação, nenhuma dor, tudo foi visto pelo Senhor. E nesta noite Ele deseja trazer cura, talvez não uma cura instantânea, talvez não uma solução imediata para todos os problemas, mas uma cura que começa dentro da alma, uma cura que devolve a esperança, uma cura que fortalece o coração, uma cura que traz descanso, porque existem feridas que só Deus consegue tocar.
Existem áreas da alma que apenas a presença de Cristo consegue restaurar. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui nesta oração. Porque o Senhor quer lembrar você de que não está sozinho. Ele continua caminhando ao seu lado. Continua sustentando você. Continua cuidando da sua história. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente. Feche os olhos por alguns instantes. E diga, dentro da sua alma: Jesus, eu entrego meu coração a Ti. Mais uma vez, Jesus, cura aquilo que está ferido dentro de mim. Pai amado, nesta noite nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor conhece nossa alma. Obrigado porque o Senhor vê nossas lágrimas. Obrigado porque o Senhor nunca ignora nosso sofrimento. Hoje entregamos ao Senhor nossas preocupações, nossas tristezas, nossos medos, nossas feridas, tudo aquilo que pesa dentro de nós, tudo aquilo que precisamos entregar, tudo aquilo que precisa da Tua cura. Senhor, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma, porque sabemos que em Tuas mãos encontramos descanso. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos apresentar diante de Deus nossas dores mais profundas, permitir que Sua presença visite nossas feridas emocionais e receber a paz que somente Cristo pode derramar sobre aqueles que confiam nele. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para alcançar lugares profundos da sua alma. Porque existem dores que as pessoas não veem, feridas que ficam escondidas atrás dos sorrisos, lutas que permanecem silenciosas. Talvez você tenha passado o dia inteiro cercado de pessoas, mas por dentro se sentiu sozinho. Talvez tenha conversado, trabalhado, cumprido suas responsabilidades, mas carregando um peso que ninguém conhece. E o mais difícil das feridas emocionais é justamente isso. Muitas vezes elas são invisíveis, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue medir, ninguém consegue compreender completamente. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus entende. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está carregando uma decepção, uma palavra que machucou, uma atitude que feriu, uma situação que ainda provoca tristeza. Talvez exista alguém que está sofrendo por causa de uma perda, uma ausência, uma saudade, uma despedida. Talvez exista alguém que luta diariamente contra a ansiedade, contra pensamentos que não param, contra preocupações constantes, contra medos que insistem em voltar. E talvez exista alguém que simplesmente está cansado, cansado de ser forte, cansado de fingir que está tudo bem, cansado de carregar preocupações sozinho. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba algo importante. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele apenas convida você a descansar em seus braços. Porque existem batalhas que não foram feitas para serem carregadas sozinho. Existem dores que precisam ser entregues ao Senhor. Existem lágrimas que precisam ser colocadas diante de Deus. Talvez você tenha passado muito tempo tentando resolver tudo sozinho, tentando controlar tudo, tentando suportar tudo. Mas Deus está dizendo nesta noite: filho, entregue, filha, descanse, eu estou cuidando de você. Isso me faz lembrar novamente do profeta Elias. Depois de grandes vitórias espirituais, Elias chegou a um ponto de exaustão. Seu coração estava cansado, sua mente estava cansada, sua alma estava cansada. E Deus não respondeu com condenação, respondeu com cuidado. Primeiro veio o descanso, depois veio o alimento, depois veio a restauração. Que lição maravilhosa! Porque muitas vezes pensamos que precisamos resolver tudo imediatamente. Mas Deus sabe que algumas curas acontecem aos poucos.
Algumas restaurações acontecem em etapas. Alguns corações precisam primeiro descansar antes de voltar a caminhar. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja oferecendo a você nesta noite. Descanso, alívio, consolo. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias agora, mas pode descansar sabendo que Deus continua no controle. Talvez você não consiga responder todas as perguntas, mas pode confiar naquele que conhece todas as respostas. Talvez você não consiga enxergar toda a solução, mas pode permanecer perto daquele que já conhece o caminho. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da dona Rosângela de Belo Horizonte. Ela tinha 63 anos e passou anos carregando mágoas profundas dentro do coração. Feridas causadas por situações familiares difíceis. Feridas que pareciam nunca cicatrizar, mas ela começou a entregar essas dores diariamente nas mãos de Deus. Todas as noites, sem pressa, sem exigir resultados imediatos. Anos depois, escreveu: descobri que Deus estava curando meu coração pouco a pouco, enquanto eu aprendia a confiar nele. Que testemunho bonito! Porque muitas curas acontecem assim, de maneira silenciosa, profunda, constante. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso dentro de você agora. Talvez ainda existam áreas machucadas, mas a cura já começou. Talvez ainda existam lágrimas, mas a restauração já começou. Talvez ainda existam cicatrizes, mas Deus continua trabalhando. Porque o Senhor não abandona aquilo que começa. Quando Deus toca uma vida, continua cuidando dela, continua restaurando, continua fortalecendo, continua renovando. Por isso, não tenha vergonha das suas lágrimas, não tenha vergonha das suas limitações, não tenha vergonha de dizer a Deus que está cansado, porque o Pai já conhece tudo e continua amando você profundamente. Talvez hoje você precise apenas permitir que Deus cuide daquilo que você não consegue curar sozinho. Permitir que Ele entre em áreas que você tem mantido fechadas. Permitir que sua graça alcance dores antigas. Permitir que seu amor visite memórias difíceis. Porque somente Deus consegue tocar lugares que ninguém mais consegue alcançar. Por isso agora eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor suas feridas emocionais, seus medos, suas tristezas, suas preocupações, tudo aquilo que pesa dentro da sua alma. Entregue tudo ao Senhor. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti nossas dores mais profundas, nossas lágrimas, nossas preocupações, nossos medos, nossas feridas emocionais. Tudo aquilo que ninguém vê, tudo aquilo que carregamos em silêncio. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão feridos, toca aqueles que estão desanimados, toca aqueles que precisam de cura interior. Existem pessoas rezando conosco que precisam sentir teu abraço, pessoas que precisam de consolo, pessoas que precisam de esperança, pessoas que precisam descansar. Senhor, entra agora nesses corações. Vai onde existe tristeza, vai onde existe medo, vai onde existe ansiedade, vai onde existe sofrimento e derrama tua paz, derrama tua presença, derrama tua cura. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem lares carregando feridas. Existem relacionamentos precisando de restauração. Existem pessoas precisando de reconciliação. Senhor, derrama a tua graça sobre cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja tocando áreas profundas da sua alma. Talvez seja exatamente agora que Ele esteja começando uma restauração que você esperou durante muito tempo. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso coração ao Senhor, receber sua paz, para descansar
fazer uma poderosa declaração de fé e dormir com a certeza de que Deus continua curando aquilo que ninguém consegue ver. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais íntimo desta oração, o momento de descansar completamente na presença de Deus, o momento de entregar ao Senhor aquilo que talvez você tenha carregado por tempo demais, o momento de permitir que o Pai cuide de você, porque talvez você tenha passado meses tentando ser forte, talvez tenha passado muito tempo escondendo suas dores, muito tempo fingindo que estava tudo bem, muito tempo carregando preocupações sozinho. Mas nesta noite Deus não está pedindo que você seja forte. Ele está convidando você a descansar, apenas descansar. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, com pensamentos que não param, com preocupações que se repetem, com lembranças que ainda machucam. Talvez existam feridas que ninguém conhece, feridas causadas por rejeições, perdas, decepções, abandonos, palavras que marcaram sua alma. Talvez algumas dessas dores sejam antigas, talvez estejam guardadas há anos, mas mesmo as dores mais antigas continuam sendo conhecidas por Deus, porque o Senhor conhece sua história inteira, conhece aquilo que você conta aos outros e conhece aquilo que nunca contou para ninguém, conhece as lágrimas derramadas em silêncio, conhece as noites difíceis, conhece os momentos em que você pensou que não conseguiria continuar. E mesmo assim permaneceu ao seu lado, porque Deus nunca abandona seus filhos. Nunca. Talvez nesta noite você precise ouvir isso novamente. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nas noites mais dolorosas, mesmo quando ninguém compreendia sua luta, Deus estava presente. Talvez você não tenha percebido, talvez não tenha sentido, mas Ele estava ali, sustentando você, protegendo você, impedindo que desistisse, renovando forças que pareciam ter acabado. Isso me faz lembrar mais uma vez do profeta Elias. Depois de todo o cansaço, depois de toda a exaustão, depois de toda a tristeza, Deus não abandonou Elias. Pelo contrário, aproximou-se dele, cuidou dele, fortaleceu-o e depois mostrou que sua história ainda continuava. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Sua história também continua. Sua dor não é o capítulo final. Seu sofrimento não é o capítulo final. Sua tristeza não é o capítulo final, porque Deus ainda está escrevendo sua história, ainda está trabalhando, ainda está restaurando, ainda está curando. Talvez você não perceba todas as mudanças agora, mas Deus continua agindo, porque algumas curas acontecem profundamente, silenciosamente, como uma raiz crescendo debaixo da terra, como uma semente que se desenvolve antes de aparecer, como o amanhecer que começa antes da luz ser vista. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso dentro de você, curando áreas que ninguém consegue enxergar, restaurando partes da alma que ficaram feridas, fortalecendo regiões do coração que estavam enfraquecidas, porque o amor de Deus alcança lugares que nenhuma outra pessoa consegue alcançar. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da senhora Beatriz de Porto Alegre. Ela tinha 70 anos e carregava uma tristeza profunda relacionada à perda de uma pessoa muito amada. Durante anos, acreditou que aquela dor nunca diminuiria, mas continuou rezando, continuou entregando seu coração ao Senhor, continuou confiando. Algum tempo depois escreveu: Deus não apagou minhas lembranças, mas transformou minha dor em paz. Hoje sei que Ele curou partes da minha alma que eu achava impossíveis de restaurar. Que testemunho maravilhoso, porque Deus continua fazendo isso, continua curando, continua consolando, continua restaurando, continua renovando corações.
Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo agora dentro de você. Talvez esta oração tenha sido o abraço que sua alma precisava. Talvez tenha sido o consolo que você procurava. Talvez tenha sido a confirmação de que Deus continua cuidando da sua história. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Mais uma vez, respire e solte todo o peso, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a tristeza. Imagine tudo sendo colocado nas mãos de Jesus. Imagine o Senhor recebendo cada dor, cada medo, cada lágrima, cada ferida. E imagine seu coração ficando mais leve, mais tranquilo, mais sereno. Permaneça alguns segundos nessa entrega. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa paz. Pai, amado, nesta noite, nós entregamos completamente nosso coração em Tuas mãos. Entregamos nossas dores, nossas feridas, nossas preocupações, nossas tristezas, tudo aquilo que ainda provoca sofrimento, tudo aquilo que ainda precisa de cura. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teu amor, confiamos em Tua misericórdia, confiamos em Teu cuidado, confiamos em Teu poder restaurador. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão emocionalmente cansados. Toca aqueles que estão feridos. Toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que precisam de esperança. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua paz, renova sua fé, renova sua força, renova sua alegria. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, abençoa aqueles que amamos, guarda cada casa durante esta noite, afasta todo o mal, afasta toda inquietação, afasta todo medo, que Tua presença permaneça conosco. Pai amado, visita também aqueles que choram em silêncio, os que enfrentam ansiedade, os que enfrentam solidão, os que precisam de consolo. Senhor, abraça essas vidas, fortalece esses corações, mostra que ninguém está sozinho. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está curando meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que minhas feridas estão sendo restauradas. Em nome de Jesus, eu declaro que minha alma encontrará descanso. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus guardará minha mente. Em nome de Jesus, eu declaro que não caminharei sozinho. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando da minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será renovada. Em nome de Jesus, eu declaro que o amor de Deus é maior do que minhas dores. Em nome de Jesus, eu declaro que dormirei sob a proteção do Altíssimo. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor continuará a sua obra em minha vida. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança no cuidado de Deus, confiança no amor de Deus, confiança na misericórdia de Deus, confiança na restauração de Deus. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acolhe nossos corações sob teu manto, consola nossas dores e ajuda-nos a descansar na certeza do amor de Deus.
E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor cure seu coração, que o Senhor fortaleça sua alma, que o Senhor proteja sua família, que o Senhor derrame sua paz sobre sua mente, que o Senhor conceda uma noite profunda de descanso e restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração tocou seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja carregando dores em silêncio e precisando lembrar que Deus continua curando aquilo que ninguém consegue ver. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Senhor, cuida do meu coração. Escreva com fé, escreva como uma oração, escreva como alguém que decidiu descansar nos braços de Deus. Porque aqueles que entregam suas feridas ao Senhor descobrem que nenhuma dor é maior do que o amor capaz de restaurar completamente uma alma. Que Deus abençoe profundamente sua noite e seu descanso.